E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam de boas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre portfólio. Eu vou mostrar aqui, ó, fiz um post na sexta-feira que ele rendeu bastante interações, ó. Deu aqui 250 interações, mais de 30 comentários. E eu quero falar uma coisa com vocês antes. Esse canal tá crescendo. De longe, o YouTube é a rede social que eu mais curti produzir conteúdo. Eu já fiz lá no Instagram, não gostei do Instagram porque quando você vai tratar de um assunto mais técnico é muito difícil você chamar atenção, ou você tem que fazer uma piadinha, uma dancinha, alguma coisa que prenda a atenção da pessoa em 30 segundos. Mas é bem complicado, eu não me identifiquei muito. Embora eu poste, né, alguns cortes dos vídeos que eu publico aqui no YouTube. E lá no LinkedIn tem muito ruído, assim. Até uma coisa que eu vou falar aqui através dessa publicação que eu fiz, comentar um pouquinho. Mas o YouTube, ele de longe, ele foi uma coisa que me surpreendeu. Ele foi a forma mais leve, mais tranquila que eu vi aqui de produzir e falar, realmente trazer um conteúdo denso para fazer vocês pensarem sobre o que eu estou falando aqui e tentar passar um conteúdo bacana. Espero que eu esteja conseguindo passar esse conteúdo. Mas vamos lá. Deixa eu trocar a cena aqui. Eu tinha descoberto que aqui no OBS dá para você fazer uns atalhos, sem precisar ir lá e clicar. Só que quando a gente tá com foco no navegador, o atalho não funciona. Olha lá. Aí eu tenho que voltar aqui e clicar. Mas chega de conversa, vamos lá pro post. Eu fiz esse post lá na sexta-feira e eu vou ler aqui para vocês, né? Eu falei aqui, me criticaram quando alguns meses atrás eu falei que a régua dos portfólios tinha subido e o mercado não estava aceitando mais aquele Behance quadrado ou Notion com 50 páginas. E realmente, galera, eu fiz essa publicação tem alguns meses já. Por que eu fiz? Por que eu falei isso? E como é que eu identifiquei isso um tempo antes disso acontecer? É muito comum que o designer ele entenda que, por mais que ele saiba que o visual não é o resultado final, não é o mais importante, mas ele entende que outras pessoas encaram o visual como pelo menos um indício de qualidade do seu trabalho. Nós sabemos que isso não quer dizer muita coisa, mas outras pessoas que vêm de fora, elas encaram aquilo como uma coisa que é sinônimo de qualidade de trabalho. O mínimo que ela espera é que o negócio seja minimamente bonito, ou que seja harmonicamente visível, digamos assim. Harmonicamente ok. Isso são pessoas de fora, pessoas não designers, por exemplo, recrutadores, donos de empresas, pessoas que estão ali avaliando a qualidade do seu trabalho sem te conhecer, sem trocar uma conversa com você, apenas olhando o resultado dele, que é o que acontece lá no portfólio. Eu separei aqui um fluxozinho que já a gente vai voltar para cá, mas eu vou terminar de ler o post aqui para vocês entenderem de modo geral e a gente trocar um raciocínio aqui mais completo e mais complexo. E aí eu continuei, né? Agora 90% dos entrantes em design pegaram um template do Framer, no Webflow, que são, acho que aqui no Brasil são os mais comuns, e estão exibindo seus portfólios. Mas veja que curioso, agora está o mesmo Behance quadrado, mas colorido e com umas coisas girando na tela. Por que eu falei isso? Porque quando você pega o Behance, e eu peguei o meu próprio Behance aqui, ó, o meu próprio Behance, ele é uma listagem de trabalhos. Quando você encara um portfólio como uma listagem de trabalho, eu acho que você está perdendo várias oportunidades de mostrar mais coisas que a pessoa poderia ver no seu portfólio do que apenas a qualidade do seu trabalho. E por que eu estou falando isso? Se você entrar aqui nesse Behance, por exemplo, e você falar, beleza, estou vendo aqui os trabalhos do Davi. Inclusive, esses aqui são super antigos. Mas estou vendo o trabalho do Davi. Quem é Davi? Se eu cair aqui, né? Eu vi uma candidatura de Davi e caí aqui. Quem é Davi? UX, UI designer, freelancer, ele mora em Campina Grande, Brasil. E aí, o que mais? Agora vamos fazer um comparativo, né? Um comparativo. Se você entra lá no meu portfólio hoje em dia, eu vou até dar um refresh aqui, porque ele tem uns negocinhos girando, uns negocinhos indo para lá e para cá, e eu quero mostrar para vocês. Eu entrei aqui no portfólio novo de Davi, no novo portfólio de Davi. Inclusive, essa é uma nova versão que eu acho que quando esse vídeo for no ar, essa nova versão já vai estar publicada. Mas beleza.
Os negocinhos giraram, apareceram, beleza. Aí eu vejo aqui, ó, olha, entrei no portfólio do Davi. Eu sei que Davi ele é um designer com paixão por solucionar problemas através do design e tecnologia. Percebe que é um pouquinho diferente disso daqui? Dá para entender que aqui eu consigo passar mais informações. Inclusive tem aqui, ó. Eu combino minha paixão por criar com a necessidade de empresas de produzir melhores experiências. Percebe que é diferente de quando ele cai aqui, ele vê uma listagem de trabalhos. E quando ele cai aqui, ele vê quem é Davi. E se ele rolar um pouquinho mais para baixo, ele vai ver os trabalhos de Davi. Aí sim, a gente fala aqui sobre a listagem de trabalho, mas uma listagem de um jeito totalmente diferente. Totalmente diferente mesmo, porque veja bem, aqui o que é que chama mais atenção aqui? Eu imagino que seja esse aqui, né, que é o maior de todos. Eu propositalmente induzo você a clicar nesse, que é um dos meus melhores cases, digamos assim. Mas depois eu volto nele aqui. Vamos voltar lá para a publicação. Desde 2022 eu bato na mesma tecla. Portfólio ele tem que responder 4 perguntas. Quem você é, o que você faz, como você faz e quais são os seus resultados. E aí a gente entra aqui nesse fluxozinho que eu quero falar para vocês. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Normalmente, dentro de um processo seletivo, você tem, e agora a gente está reduzindo aqui ao público que está se candidatando para vagas. E não aquele pessoal que vai compartilhar o seu portfólio com possíveis clientes. Não, estamos falando aqui de um processo seletivo. Você vai ter 2 pontos de contato ali com o recrutador ou com a empresa. Aquele formulário, eu não estou contando com ele, porque todo mundo que faz o processo seletivo tem aquele formulário, mas nem todos que têm o ponto de contato de currículo e de portfólio, eles também têm o do formulário. O que eu quero dizer com isso? Todos preenchem o formulário, mas nem todos que preencheram o formulário são visitados nos seus currículos e nos seus portfólios. Às vezes você é desclassificado já desde o próprio formulário. E isso é uma coisa que é muito importante vocês terem em mente. Não é o foco desse vídeo, mas um futuro vídeo, quem sabe. Os 2 pontos de contato que você tem depois do formulário são o currículo e o portfólio. Lá no currículo, eu separei 2 pontos aqui bem simples, que é, você tem que mostrar o seu histórico e você tem que mostrar o impacto. Beleza, trabalhei em 3 empresas. As 3 empresas, eu fiz X, Y e Z. Em cada uma, aumentei ou então contribuí para o aumento de X% nas empresas. E ok, você mostrou o seu histórico e mostrou também o seu impacto. No portfólio, você tem que responder essas 4 perguntinhas. Por que eu falo que você tem que responder essas 4 perguntas? Se você não responder, vai continuar com essa incógnita. E pode ser que, se o seu concorrente dentro do processo seletivo ele respondeu, pode ser que ele passe na sua frente e até te desclassifique, porque o recrutador ele não vai querer conversar ou vai querer gastar tempo com você, sendo que outra pessoa já respondeu as perguntas que ele ia fazer dentro de uma entrevista. Deu para pegar? Deu para pegar isso daí? Por exemplo, se eu falo lá como é que funciona o meu processo de design, se eu falo lá como é que eu fiz na empresa XYZ, se eu falo como é que eu fiz no case XYZ, e aí eu não falo sobre detalhar todo o processo como se fosse um outro designer que está lendo, mas sim uma pessoa leiga ou um recrutador ou qualquer outra pessoa que está lendo, que não tem conhecimento técnico no design, se eu consigo falar, percebe que aquela pergunta que ele ia fazer, não necessariamente ele vai precisar fazer na entrevista, porque ele já viu o que você faz e através daquilo que você mostrou a ele no portfólio, ele pode te passar para frente para a próxima fase. Ou, se não for o caso, ele te desclassificar. Então imagina que a gente tem, vou reduzir o número aqui, 10 pessoas no processo seletivo. Vou voltar aqui só para mim. Temos 10 pessoas no processo seletivo e a recrutadora ela vai entrevistar 5. Se dessas 10, 5 pessoas falam essas 4 perguntas, elas respondem quem é você, o que você faz, como você faz e quais são os seus resultados, percebe que elas têm mais chances de ser entrevistada se as respostas estiverem condizentes com a vaga do que aquelas outras 5 que apenas mostraram seus trabalhos como se fosse uma exposição
de galeria, você só mostra o resultado, você não mostra o que você fez, nem como você fez, nem quais foram os impactos daquele trabalho. Dá para perceber, dá para entender que é muito mais plausível que se você responder todas essas perguntas, você tem mais chances de dar cada vez mais match com a vaga, porque você está fornecendo mais conteúdo para aquela pessoa que está lendo, que normalmente é o recrutador. Agora, deixa eu voltar para cá. Vamos voltar lá para a publicação, para terminar. Se não responder isso, é uma exposição de trabalhos, não é um portfólio. E aí, algumas pessoas até comentaram aqui, né? Você pode falar, Davi, mas um portfólio não é uma exposição de trabalho? Ele pode ser uma exposição de trabalhos, não tem problema nenhum. Mas, se você quiser falar, responder essas 4 perguntas, você continua tendo um portfólio muito mais relevante, com muito mais conteúdo e com muito mais chances de ser notado, de ser bem visto dentro de um processo seletivo. Ele tem muito mais chance de dar match com a vaga que a pessoa está procurando se ele tem mais conteúdo. Percebe que quanto mais informações você der, e aí, cuidado para não pecar pelo excesso, quanto mais informações você der, mais possibilidades tem do recrutador pensar, eu preciso disso para minha vaga. Então, fulano, Davi ali, ele já fez isso, porque eu vi que lá no case dele ele disse que já fez. Vou entrevistar ele. Percebe que se o fulano, o meu concorrente, ele não fala nada disso, ela tem mais possibilidades, eu tenho mais munições do que o meu concorrente? Entendeu? Então, por isso que se você não se preocupa em quem você é, em responder isso, quem você é, o que você faz, como você faz e quais são os seus resultados dentro do seu portfólio, pode ser que outra pessoa responda e ela tenha mais chances do que você. E aí você pode me perguntar, Davi, beleza, como é que eu respondo isso dentro do meu portfólio? E eu vou entrar aqui no meu para mostrar para vocês. Vou dar outro refresh porque essas animações deram um trabalho danado de fazer e eu quero mostrar para vocês. Inclusive o próximo vídeo vai ser ensinando a fazer essa Hero Section aí. Eu vou ensinar vocês a fazer do jeito que eu fiz aqui, com essas animações, com essas firulinhas voando para lá e para cá. E antes que eu me esqueça, terminando a publicação aqui, eu acho que eu posterguei quase um ano para criar essa turma. Eu vou deixar esse link aqui dentro da descrição ou então nos comentários aqui do vídeo para vocês se inscreverem na lista de espera, ou se a turma já estiver aberta, para vocês participarem da turma, que vai ser uma turma exclusivamente prática. Eu não quero falar sobre processo de design, eu não quero falar sobre nada técnico a nível de design, a nível de benchmarking, desk research, não quero. Eu quero ensinar vocês a fazer um portfólio bem estruturado. Eu quero entrar no Wix, compartilhar a tela com vocês, mostrar XYZ como é que vocês conseguem ter um portfólio escalável e mostrar para vocês como é que vocês conseguem responder todas essas perguntas dentro do seu portfólio, de modo que seja uma jornada legal de construir e que você tenha total controle sobre o seu portfólio. Beleza? Então, cliquem no link, se inscrevam na lista de espera, ou então já se inscrevam na turma, não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu vou voltar aqui para o meu portfólio para vocês verem. Primeira pergunta, quem é você? Como é que eu respondo essa pergunta aqui dentro do meu portfólio? Você vê aqui, parece até que eu estou seguindo a própria pergunta, né? Quem é você? Eu sou um designer com paixão por resolver problemas através do design e tecnologia. Eu combino minha paixão por criar com a necessidade de empresas de produzir melhores experiências. Então, resposta 1, check. Já respondi quem é que eu sou. Agora, segunda pergunta. O que é que você faz? Quando eu desço aqui, eu tenho meu histórico e tal. Quando eu desço aqui, eu tenho uma seção que eu chamei de My Works, meus trabalhos. E aqui, sim, eu vou mostrar o que é que eu faço. Se você apertar em uma lupinha dessa aqui, eu quis colocar dessa forma. Para quê? Para induzir a pessoa a entrar ali e ela ler mais detalhes o que é que eu faço. Então, dentro desse case aqui, por exemplo, o Flip On, eu dou uma descrição dizendo o que é que eu fiz e o que é aquele produto, aquela solução. Então, através desses cases aqui, eu respondo essa segunda pergunta. O que é que eu faço? Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, faço aquilo
e faço isso. Se eu apertar aqui em ver todos os projetos, você vai ver que quando eu aperto em uma linha dessas, abre-se esse modal descrevendo o que é que eu fiz, o que é aquele produto. Então, segunda pergunta respondida também. O que é que eu faço? Está respondido aqui. Vamos para a terceira pergunta. Como é que eu faço isso? Se eu entrar em um desses cases que ele tem mais detalhes, por exemplo, aqui no Playground, esses outros aqui eles têm menos detalhe, por quê? Porque tem aquelas notas de confidencialidade. Se eu quisesse passar todos os detalhes, eu teria que colocar uma senha aqui, por exemplo. E aí não vem ao caso. Eu acho que depois eu falo um pouquinho mais sobre essa questão da senha dentro de um portfólio. Mas se você vir aqui no Playground, você vai ver que, se eu apertar aqui, vai mostrar a descrição daquele projeto e vai mostrar um pouquinho de algumas telas, algumas interfaces que ele fez. Então, quando eu tenho um case, digamos assim, um case mais bem documentado, como esse daqui, ó, da BB Company, você vai ver que ele tem o processo aqui, ó, a metodologia, os desafios. Você vai ver que nesses projetos, nesses cases que eles são mais bem documentados, eu estou falando como é que eu fiz. Aqui tem a metodologia, aqui tem os desafios que eu venci, aqui tem as soluções que eu propus para aqueles desafios e aqui tem os resultados. Então, terceira pergunta respondida também. Quais são os seus resultados? E aí entra novamente. Eu tenho alguns cases aqui, por exemplo, esse do meu history. Se eu abrir ele aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem uma descriçãozinha falando o que ele é, os desafios que eu fiz, que eu enfrentei dentro dele e alguns resultados. Por exemplo, meu history tem mais de 100 mil impressões mensais. Então, ó, qual foi o resultado que eu obtive dentro desse case de Playground aqui? Ele tem mais de 100 mil impressões mensais. É uma coisa relevante? Acredito que sim. Para um case de Playground, ele é uma coisa bem vista, é um case bem estruturado. Se eu entro aqui dentro desse outro case aqui, ó, eu abro ele, eu também falei aqui que o resultado dele, ó, em 4 semanas, com interações, aumentamos a retenção em até 30%. Então, vê que eu falo o que é que a coisa é, eu falo quais foram os desafios e também falo quais são os resultados. Então, percebe que essas 4 perguntas, na metade aqui, basicamente na metade do meu portfólio eu já respondi todas elas. E aí, no fim, isso eu acho muito interessante. Quando eu entro aqui no fim, eu boto uma seção só sobre mim. Por que eu faço isso? É como se fosse um plus. É por isso que eu deixo até ela por último. Porque eu quero que tenha uma história. Aqui tem o Davi, profissional, o histórico de Davi. Quando eu venho para outra seção, o que Davi faz e como ele faz. E também um playground, para quê? Para mostrar que eu não fiz apenas esses cases que eu fiz dentro das empresas, mas que eu também fiz coisas pessoais por curiosidade ou por vontade de aprender. E por fim, um bônus. Ó, eu também sou esse aqui. Sou esse cara casado, sou esse cara que ama a minha esposa, eu sou esse cara que gosta de tirar uma foto aí em uma penumbra com um monte de montanha ali atrás. Eu sou esse cara que ama a minha esposa novamente e tem uma gata, que ela, inclusive essa gatinha já faleceu. Mas é um plus, onde eu falo que eu sou essa pessoa aqui de cima, mas também sou essa daqui. Falo um pouquinho sobre minha história, né? Desde o começo do UX, digamos assim, desde a primeira vez que eu me vi como UX designer. E algumas coisas mais pessoais, digamos assim, como se fosse um bônus, para a pessoa entender que, além daquela pessoa profissional, tem essa pessoa pessoal, digamos assim. E aqui as principais séries que eu curti. Inclusive, essas séries aqui são muito boas. Assistam. Então, galera, como vocês podem ver, essas 4 perguntas, elas são muito importantes, principalmente para quando você está buscando vagas dentro de um processo seletivo. Se você responde todas elas, você tem muito mais munições para dar para o recrutador, para que ele possa fazer uma boa escolha, que essa escolha é te avançar de fase,
te levar para a próxima fase do processo seletivo e até te contratar, baseado naquilo que você forneceu dentro do seu portfólio. Então, é isso. Lembrem de se inscrever na turma, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam e comentem o que vocês acharam do vídeo aí aqui embaixo, beleza? Vejo vocês na próxima. Valeu!